Eu sou Ana Maria Lopes, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina UFMG, e vou trabalhar com vocês o tema abordagem psicológica na pediatria. Nossos objetivos: compreender a importância da abordagem psicológica da criança e do adolescente, realizar abordagem psicológica durante a anamnese e compreender as particularidades mais comuns na abordagem psicológica em pediatria, dentre elas o desmame, objeto transicional, birra, treinamento esfincteriano, sexualidade, aprendizado escolar e puberdade. Qual a importância da abordagem psicológica da criança e do adolescente? Antes de mais nada, nós partimos do desenvolvimento como um ciclo contínuo, com o qual a abordagem psicológica está relacionada. Então, é sempre importante buscar os antecedentes da história psíquica, da gestação, da primeira infância, de acordo com a idade da criança, os antecedentes, do momento de vida escolar e da adolescência. Dentre esses antecedentes da história psíquica da criança e ou adolescente, muito importante acolher o discurso dos pais e localizar a posição da criança ou do adolescente no universo familiar. Procurar saber sobre a origem dos pais, como o casal se conheceu e decidiram ter filhos, como se deu a concepção, se a notícia da gravidez teve uma receptividade e qual foi a expectativa dos pais em relação àquela criança ou adolescente que estamos avaliando. Procurar saber sobre as condições perinatais do parto, observar a interação dos pais com o paciente e também investigar os antecedentes psicopatológicos dos pais e do paciente. Nesse ponto, eu gostaria de destacar sobre a questão das condições perinatais do parto e da própria concepção. São fatores que influenciam no processo do desenvolvimento e podem estar relacionados com o surgimento de alterações da vida psíquica relacionadas ao processo de aquisição dos marcos do desenvolvimento, sobretudo na primeira infância. A abordagem psicológica, eu vou trazer para vocês algumas dicas gerais, que vale tanto para a tenra infância até a idade da adolescência. É essencial escutar a percepção que os pais têm do filho, ampliar essa escuta do paciente, da família, para além da queixa apresentada, valorizar a queixa, visando entender o sentido do sofrimento, praticar uma escuta sensível, apresentar uma empatia para com o que o paciente traz como queixa, não emitir juízo de valores, permitir inicialmente a fala livre, em um segundo momento, fazer a coleta de dados específicos que possam esclarecer o sintoma manifesto. Esse ponto de valorizar a queixa, visando entender o sentido do sofrimento, é essencial na abordagem psicológica, não é? O médico, o profissional em formação, o acadêmico, ele deve de sempre valorizar aquilo que motivou,
que é a queixa principal, que é a história da moléstia atual, aquilo que está molestando, incomodando o paciente e tentar entender o sentido desse sofrimento. Em relação ainda à abordagem psicológica, como dicas gerais, um ponto importante é estabelecer uma relação de confiança e respeito com o paciente. Ou seja, assegurar que há um caráter confidencial da consulta, mas também informar que o sigilo poderá ser rompido em situação de risco para o paciente e ou outras pessoas. Sobretudo na adolescência, né? Dependendo daquilo que o adolescente trouxer, que se colocar como uma situação de risco, será necessário comunicá-lo de que isso vai ter que ser comunicado para a família no sentido de protegê-lo. O exame psíquico clássico deve ser sempre realizado diante, sobretudo, de uma queixa do campo emocional. Avaliar de acordo com a faixa etária, a capacidade de atenção, o nível de consciência, a linguagem, o raciocínio, o afeto, a memória, o juízo, a orientação, a senso-percepção, o desempenho intelectual, linguístico e psicomotor. Cada um desses pontos são pontos essenciais no exame psíquico clássico e que deve de ser adaptado, evidentemente, de acordo com a faixa etária. Então, vou passar agora para dicas de como realizar a abordagem psicológica durante a anamnese, numa primeira etapa, que eu dividi de 0 a 10 anos de idade, depois a gente passa a dizer da adolescência. Então, como que abordar uma queixa psicológica nessa faixa etária entre 0 a 10 anos de idade? Sempre que possível, é importante permitir que a própria criança relate seus problemas sem a presença dos pais. Habitualmente, até 10 anos de idade, você realiza consulta de forma conjunta, a criança com os responsáveis, mas se é uma queixa mais do campo emocional, e se for possível, é muito interessante escutar a criança separadamente. Utilizar a caderneta de saúde da criança para a vigilância do desenvolvimento, lembrando que a aquisição dos marcos de desenvolvimento pode ter uma relação importante com algumas queixas emocionais, como problemas do processo de aprendizagem, alterações comportamentais. Então, é muito importante fazer essa vigilância do desenvolvimento. Verifique pelo instrumento de vigilância do desenvolvimento se a criança já adquiriu as habilidades esperadas para a faixa etária, de acordo lá com a caderneta de saúde da criança. Sempre que possível, fazer a aplicação do Denver, que corresponde à faixa etária de 0 até 6 anos de idade. Porque quando eu falo para fazer o exame psíquico clássico, né, da avaliação da linguagem, da memória, do afeto, evidentemente o Denver vai nos ajudar até para que a gente saiba se orientar qual que é o desenvolvimento, por exemplo, no campo de linguagem, esperado naquela faixa etária. Importante observar a interação da criança com o examinador, com o ambiente do consultório e com a família. Se necessário, utilizar brinquedos e ou desenhos para intermediar a comunicação com a criança. As crianças menores, né, o recurso do brinquedo e do desenho é um recurso. Como pensar a abordagem psicológica acima de 10 anos de idade? Momento marcado pela puberdade, que são as alterações causadas pela aquisição dos caracteres sexuais secundários, marcando então essa passagem da infância para a vida adulta, né? Que é um período aí
de uma década, de 10 a 20 anos de idade, que marca o período da adolescência, que a adolescência ela é o período, então, de transição e marcado, né, por uma série aí de alterações psicológicas e emocionais próprias do momento da adolescência. Então, na abordagem psicológica, na puberdade, na adolescência, é essencial a realização da consulta em 2 tempos, ou seja, reservar um tempo para escutar o adolescente desacompanhado dos pais. Considerar na sua abordagem o caráter subjetivo, social, o somático e sempre se guiar por uma interrogação. De que sofre o adolescente? O mesmo vale lá para a criança abaixo de 10. De que sofre a criança? Avaliar sempre se há prejuízo funcional. O que é prejuízo funcional? A criança está com um baixo rendimento na escola, a queixa que é trazida, seja pelo adolescente, pelos pais, ela está levando a um prejuízo na vida social. Isso é muito importante para a gente dimensionar se é algo do campo psicopatológico ou não. Então, o diagnóstico, do ponto de vista de uma abordagem psicológica, nós devemos evitar diagnósticos rápidos, de considerar a complexidade de fatores orgânicos, psicológicos e sociais e sempre lançar mão do modelo interdisciplinar para construir nossa hipótese diagnóstica. É muito difícil, numa consulta médica, o médico, de uma forma solitária e isolada, estabelecer um diagnóstico do ponto de vista de vida psíquica. Então, sempre é importante contar aí com a ajuda, né, da psicologia, da assistência social, dos profissionais de áreas afins que possam contribuir com a construção desse diagnóstico. Eu vou tratar de alguns pontos que a gente está chamando aqui de particularidades mais comuns na abordagem psicológica em pediatria, na abordagem geral. O desmame. O ponto essencial de se entender é que o desmame ele deve ser entendido para além do hábito alimentar. Ele transforma a relação da criança com o mundo que a cerca e consigo própria. É também considerado um organizador do desenvolvimento emocional. Um organizador do desenvolvimento porque a criança ela está apta ao desmame no momento em que ela já conseguiu construir uma autonomia, elaborar a presença e a ausência da mãe, então ela consegue sair, né, dessa necessidade não só do campo de vista alimentar, mas há todo um campo de satisfação e de vínculo da criança, do bebê com a mãe, que está ali relacionado à questão da amamentação e que o desmame, então, vai proceder, né? Eu digo possibilitar essa construção de autonomia. Do ponto de vista psíquico, o desmame ele é considerado, então, para além do campo aí alimentar, e a gente sabe que ele vai se dar em torno aí até em torno de 2 anos de idade, e você tem que avaliar de uma forma de ponto de vista mais ampliado as consequências, né, de uma amamentação mais prolongada. O importante é avaliar a funcionalidade da criança na sua relação de vínculo com a mãe e com a família. Um outro ponto muito importante que surge muito, né, nas nossas consultas com a criança é sobre os objetos transicionais.
é muito importante entender que os objetos transicionais, eles fazem parte da etapa de constituição da vida psíquica do bebê. Ele é estabelecido como uma parte integrante do colo da mãe, antes que o bebê faça a clara distinção entre o eu e o não eu. Esse objeto vai permitir que o bebê construa a realidade e faça a distinção entre mundo interno e externo. Esse objeto vai possibilitar que ocorra algo que a gente chama de apaziguar a angústia. Então, seria a chupeta, os brinquedos, né, de pelúcia, ou de borracha, uma pontinha de um travesseiro, de um pano, que a criança então se apega utilizando como um objeto que faz a intermediação entre a criança e a mãe. Outras coisas que são correlatas, né, desse objeto transicional é o chupar o dedo, chupar o bico e esse pegar um pedaço de pano. Então, é muito importante que quando os pais trazem, né, essa preocupação sobre a criança estar apegada a um objeto transicional, fazer uma avaliação do contexto e da funcionalidade dessa criança e, evidentemente, a partir do momento, né, do segundo, terceiro, quarto ano de vida, em que a criança vai progredindo na sua construção de autonomia, na sua noção de distinção entre eu e não eu, a tendência é ao abandono dos objetos transicionais. A birra. A birra, ela é um motivo de preocupação constante nas consultas, né, da criança, sobretudo nos 2 primeiros anos de vida. Ela é muito frequente, aí até no primeiro, segundo ano de vida, e é um evento normal porque a criança ela ainda não tem a capacidade de manifestar o que ela deseja ou o que ela não deseja através da linguagem. O que se espera é que, à medida que a criança vai progredir na aquisição da linguagem, do campo do simbólico, ela vai estar mais apta a explicações verbais, tornando então mais eficiente a comunicação e deixando a birra de lado. Situações de crianças nas quais você tem birras persistentes, agressividade, dificuldade da aquisição de autonomia, são sinais de alerta de que algo não vai bem na vida psíquica da criança. Então, é muito importante considerar esse marco de 2 anos de idade como ainda possível a ocorrência das birras e uma tendência de que elas diminuam à medida que a criança vai tendo uma compreensão do que são proibições, do não, do sim e construindo a autonomia. O treinamento esfincteriano é uma questão que sempre surge no atendimento da criança. Ele é o processo de aprendizagem de reter ou soltar os excrementos, as fezes e a urina. E envolve todo um trabalho subjetivo que depende da participação dos adultos e dos fatores ambientais favoráveis para um processo adequado da aquisição desse marco do desenvolvimento. É importante que ele se realize entre a idade de 18 a 24 meses, quando a criança ela já tem um controle motor para ficar de pé e manifestar o desejo de fazer xixi ou outras necessidades aí fisiológicas. Deve de ser realizado primeiro o desfraude diurno e depois o noturno. É muito importante que essas condições ambientais sejam favoráveis, a relação dos adultos com a criança se dê de uma forma tranquila, porque
O treinamento esfincteriano conduzido de uma forma inadequada pode culminar em enurese diurna, noturna ou encoprese. A questão da sexualidade. A sexualidade ela também surge de forma muito frequente. É interessante, mesmo que não surja de tentar investigar, a criança ela faz a descoberta do próprio corpo no prazer e da percepção das diferenças sexuais entre os gêneros. Então, toda criança, ela, por mais que a gente tenha hoje alterações na contemporaneidade, né, das formas de se responder de onde vêm os bebês, de alguma forma, elas, através dessa questão, procuram saber um pouco sobre essa questão da diferença sexual. É muito comum e natural brincadeiras sexuais entre crianças da mesma idade e atos, inclusive, de masturbação que correspondem a momentos de descoberta do próprio corpo. Aqui também entra a questão da funcionalidade, né? A descoberta do próprio corpo, esses atos masturbatórios e as próprias brincadeiras, eles ocorrem dentro de um contexto tranquilo, funcional. Se isso começa a gerar uma falta de funcionalidade, a criança começa a manifestar brincadeiras sexuais inadequadas ou atos masturbatórios frequentes, então é importante fazer uma avaliação se isso está num outro contexto para além do esperado. A puberdade e adolescência. Esse é um momento de intensas transformações físicas e psíquicas. A adolescência a gente tem que considerar como período de metamorfose. Então, ele vai exigir uma atenção especial no exame médico, sobretudo porque é um momento de muita insegurança, de vulnerabilidade emocional. O adolescente ele pode se colocar em situações de risco, então ele está diante de grande impasse pela emergência da necessidade de escolher o objeto amoroso e sexual. O momento, então, da adolescência é um momento de uma delicadeza de transição em que você teve essa passagem da criança para a puberdade, o corpo adulto, né, que vai ser o próximo passo, em que você vai ter definições dos modos de vida, seja de vida pessoal, social, profissional. Então, é muito importante que na consulta médica seja dada uma atenção especial ao momento da adolescência. Adolescência é um corpo, né, em busca de novas inscrições identitárias, né, um sujeito adolescente buscando essas inscrições identitárias. Esse momento de encontro com a própria imagem diante do espelho. Você tem tanto patologias ligadas à distorção da imagem corporal, como a anorexia, a bulimia, e outras situações muito relacionadas ao momento de desligamento da autoridade paterna, ou seja, o adolescente ele vai sair daquele ambiente de proteção, garantido pela família, pelos cuidadores, pelos pais, e ele vai se sentir num campo de desamparo subjetivo, de busca de autonomia. Muitas vezes ele acaba manifestando esse problema de desligamento da autoridade paterna com agressividade, com alterações do humor, do sono, do rendimento escolar. Então, todos esses tipos de alterações, eles necessitam de serem avaliados dentro de um contexto mais amplo, que é da família e da funcionalidade da vida do adolescente. A gente tem algumas síndromes sobre as quais eu gostaria de chamar a atenção de uma ocorrência mais habitual na adolescência. Os distúrbios do aprendizado, muitas vezes já tinha alguma coisa na vida escolar anterior, os distúrbios da atenção, do sono, desenvolvimento de transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do humor,
A adolescência é um momento marcante para desencadeamento dos quadros de esquizofrenias, uso abusivo de drogas, transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, e também já a questão, né, do autismo, aquela criança que vem com transtorno do espectro autista e que na adolescência vai ser também um momento de se vivenciar novos desafios para esses sujeitos aí que trazem, né, essas questões de modos de funcionamento diferente. E um outro campo muito importante a ser abordado e que é muito frequente como queixa na consulta de pediatria é o aprendizado escolar. Em relação a isso, eu acho que está muito bem ilustrado aí, né? A criança, o adolescente, na sua relação com a família, com a escola, com a comunidade. É importante a gente se perguntar o que é aprendizagem, lembrando que é um processo de aquisição de habilidades e que depende de vários fatores, seja de fatores individuais, como o bem-estar orgânico. Aí esse momento aqui linka lá com o início, né, da nossa apresentação, que é a condição de gestação, de nascimento, de fatores orgânicos que incidiram sobre a saúde da criança e do adolescente, a importância do estímulo, do apoio da família e aquelas características também que são inerentes à escola e ao processo pedagógico. Eu acho importante dizer um pouco sobre o transtorno específico de aprendizagem, pois ele vai ter características diagnósticas próprias, né? Que é de dificuldade de aprendizagem, do uso das habilidades acadêmicas, dificuldade para compreender o sentido do que é lido, para escrever ortograficamente, com a expressão escrita, no raciocínio e a habilidade acadêmica incompatível com a idade cronológica. Então, sempre em transtornos da aprendizagem, é importante avaliar a história médica, se há algo do orgânico que justifica a dificuldade, o desenvolvimento, a educação, a história familiar, se há dificuldade atual e prévia de aprendizagem, buscar também na escola informações, solicitando um relatório escolar, se possível, inclusive entrando em contato com a escola. E aqui também é importante a avaliação interdisciplinar para o diagnóstico e tratamento. Então, eu acho que assim, a mensagem fundamental, quando a gente está dizendo de abordagem psicológica na consulta de pediatria, é lembrar que a questão dos fatores emocionais, psicológicos, ele não deve de ser jamais esquecido na consulta médica. Então, a gente espera de vocês que sempre, né, seja lá do adulto, na senilidade, na gestante, em todas as faixas etárias correspondentes ao período aí de 0 a 20 anos de idade, façam essa abordagem psicológica na consulta médica, buscando aí os fatores e lembrando que toda queixa emocional, ela se vem como uma queixa, ela deve ser valorizada, porque a queixa é aquilo que leva sofrimento para o paciente e lembrando da importância do trabalho interdisciplinar, porque muitas vezes a consulta médica ela vai através da relação médico-paciente nos possibilitar a abordagem de algumas questões, mas em outros momentos nós vamos precisar da articulação e da contribuição dos profissionais das áreas afins nesse processo tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Eu deixo aqui algumas dicas de leitura para você sobre todo o capítulo de abordagem psicológica do livro da Semiologia da Criança e do Adolescente.
também a consulta do adolescente. E quem quiser se aprofundar mais, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, no qual a gente vai ter a descrição de várias aí situações no campo do sofrimento emocional. Então, obrigada e espero, sobretudo, que vocês não esqueçam desse ponto fundamental, a abordagem psicológica na consulta médica. Boa sorte!